abrir as nossas Bíblias lá no segundo livro das Crônicas, 26, do capítulo 26, do 1 ao 23. O nosso texto dessa noite diz assim: Todo o povo de Judá proclamou Uzias, de 16 anos, rei, como sucessor de seu pai, Amazias. Depois que seu pai morreu e se reuniu a seus antepassados, Uzias reconstruiu a cidade de Elate e a recuperou para Judá. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 52 anos. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Amazias. Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o ensinou a temer a Deus. Enquanto o rei buscou a direção do Senhor, Deus lhe deu êxito. Uzias declarou guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, Jabne e Asdod. Ele construiu novas cidades na região de Asdod e em outras partes da Filístia. Deus o ajudou nas guerras contra os filisteus, nas batalhas contra os árabes de Gur e nas guerras contra os meunitas. Os meunitas lhe pagavam tributo anual e a sua fama se espalhou até o Egito, pois ele havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale, no canto do muro. Também construiu fortalezas no deserto e cavou muitas cisternas, pois tinha grandes rebanhos nas colinas de Judá e na planície. Era um homem que amava a terra, tinha muitos trabalhadores que cuidavam de seus campos e vinhedos, tanto nas colinas como nos vales férteis. Uzias tinha um exército de guerreiros bem treinados, prontos para irem à batalha, divididos em tropas. Esse exército havia sido convocado e organizado pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maazéias. Estavam sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. As tropas de guerreiros valentes eram comandadas por 2.600 chefes de famílias. O exército era formado por uma elite de 307.500 homens, preparados para ajudar o rei contra qualquer inimigo. Uzias providenciou para o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e fundas de atirar pedras. Construiu sobre os muros de Jerusalém máquinas de guerra criadas por peritos. Elas atiravam flechas e lançavam grandes pedras das torres e dos cantos dos muros. Sua fama se espalhou até lugares distantes, pois o Senhor o ajudou extraordinariamente e ele se tornou muito poderoso. Quando Uzias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho, o que o levou à ruína. Pecou contra o Senhor, seu Deus. Ao entrar no santuário do templo do Senhor para queimar incenso do altar do incenso, o sacerdote Azarias foi atrás dele com outros 80 sacerdotes do Senhor, todos homens corajosos. Confrontaram o rei Uzias e disseram: Não cabe a você, Uzias, queimar incenso ao Senhor. Isso é tarefa somente dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para esse trabalho. Saia do santuário, pois você pecou. O Senhor Deus não o honrará. Uzias, que segurava um incensário, ficou indignado. Enquanto ele demonstrava sua raiva contra os sacerdotes diante do altar do incenso no templo do Senhor, apareceu lepra em sua testa. Quando viram a lepra, o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes o expulsaram imediatamente do templo. O próprio rei se apressou em sair dali, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. Vivia isolado numa casa separada e havia sido excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Quando Uzias morreu,
foi sepultado com os seus antepassados. Seu túmulo ficava num campo próximo, que pertencia aos reis, pois o povo disse era leproso. Seu filho Jotão foi seu sucessor. Amém. Pai, dá-nos a bênção de ouvir a tua voz de um modo limpo, perfeito, segundo o teu querer e tua vontade. Ajuda-nos a entendermos situações próprias das nossas vidas hoje, para que possamos sair daqui maiores do que entramos. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós começamos a caminhada na vida cristã com entusiasmo. Eu creio que de modo semelhante a esse Uzias. Nós nos propomos a buscar a Deus, nós queremos ser mais próximos e íntimos de Deus, nós queremos orar, nós queremos ler a palavra de Deus cada vez mais. Mas com o tempo, é possível que dentro do nosso coração comece a surgir alguns sentimentos que podem nos atrapalhar. De tal maneira que por fora quem nos veja pensa que estejamos bem. Mas quem pode, como Deus pode, olhar para dentro de nossos corações, sabe que nós estamos maus. O desejo da independência de Deus é algo que pode atrapalhar a minha vida e a tua vida. O tema da nossa mensagem hoje é o perigo do coração independente. Quando o ser humano busca a independência de Deus, de fato, no seu dia a dia. Ora a Deus, fala com Deus, vai à casa de Deus, mas de fato procura ter uma independência da palavra e da vontade de Deus. É isso que aconteceu com esse jovem rei aqui. A história de Uzias é a nossa história. Nesse texto nós vamos ver 3 lições que a vida e a morte dele nos ensinam. Primeira delas, Deus o fez prosperar enquanto ele buscou a Deus. O texto diz: Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o ensinou a temer a Deus. Ele buscou a Deus. Espetacular, né? Um jovem, 16 anos de idade. Nós precisamos entender por que ele começa a reinar tão jovem. Ele é filho de Amazias, um bom rei, até o momento em que este rei resolve declarar guerra a um outro rei, e aí a coisa bagunça toda. Esse rei acaba perdendo a guerra e ele se torna prisioneiro daquele outro reinado. Então, Uzias, com 16 anos, é preciso colocarem ele à frente do governo, a coroa na cabeça, e ele começa a reinar. E a Bíblia diz que ele foi um bom rei. Buscou a Deus, porque perto dele tinha gente boa. O profeta Zacarias o fez temer a Deus. Você quer ser bem-sucedido, bem-sucedida na tua vida, no teu casamento, nos teus negócios, você tem que ter gente boa perto de você. Nós precisamos tomar cuidado com quem nós temos ouvido. Quem é que senta à nossa mesa conosco? Quem é que fala para nós sobre negócios, sobre família, sobre padrão de vida, sobre ética, sobre moral? Vocês sabem que não é preciso temer a Deus para ser uma pessoa ética, uma pessoa de moral, de conduta ilibada. Ah, mas se você ouvir pessoas que têm experiência com Deus, você tem tudo para ser bem-sucedido e bem-sucedida. Viver à luz da palavra de Deus faz prosperar com suficiência. A Bíblia é clara. Ele deu ouvidos a Deus, ele creu em Deus, ele colocou o governo, o reinado dele nas mãos de Deus e ele foi próspero. Extraordinariamente próspero. Olha, gente, nós que temos a Bíblia Sagrada como livro de regra para nós, somos um povo que leva vantagem em tudo se a gente souber utilizar isso a nosso favor. Porque nós temos aos nossos olhos descobertos todos os segredos do mundo. Deus revela-nos, Deus mostra-nos o caminho. Este homem, perto dele, tinha muitos reis. A mesma região que está em guerra agora, o Oriente Médio ali, sempre foi
borbulhante por poder. E este homem, diz o texto que nós lemos, ele ficou famoso até o Egito e para muitos lugares distantes na sua época, porque Deus o abençoava, o ajudou maravilhosamente, extraordinariamente. Vejamos só alguns feitos dele. Observando do versículo 6 ao 15 aqui, ó. Ele construiu novas cidades na região de Asdod. Deus o ajudou nas guerras contra os filisteus, sua fama se espalhou até o Egito, Uzias construiu torres fortificadas, construiu fortalezas no deserto, tinha muitos trabalhadores que cuidavam de seus campos e vinhedos, tinha um exército de guerreiros bem treinados, construiu sobre os muros de Jerusalém máquinas de guerra criadas por peritos. A gente vê isso aqui e fala, mas o que que tinha de mais? Olha, você está falando de alguém que fez isso tudo há 4.500 anos antes de nós. Ele tinha máquinas de guerras. Ele era um perito e engenheiro. Ele também foi conhecido como o homem da agricultura na Bíblia. Deus ajuda maravilhosamente aqueles que propõem no coração buscá-lo. Mas hoje também, pastor, claro, não importa a profissão que você tenha, o projeto que você esteja abraçando agora, se você é um homem ou uma mulher que busca a Deus e coloca o teu coração verdadeiramente no sentido de buscar a Deus, Deus te abençoa maravilhosamente. Mas o segundo aspecto que eu quero que a gente observe aqui é que depois de conseguir o que queria, diz a Bíblia que ele ficou orgulhoso, exaltou-se. Quando Uzias se tornou poderoso, versículo 16, também se encheu de orgulho, o que o levou à ruína. Se encheu de orgulho. Era para ele se encher de gratidão. Era para ele se encher de humildade, porque foi tudo Deus que fez. Era para ele se encher de reverência. Mas ele se encheu de orgulho. Gente, na prosperidade, na vitória, no bem-estar, residem os maiores perigos da nossa vida. Não é na dificuldade e na insuficiência, é na vitória, é na suficiência. Residem os maiores perigos da nossa vida. Foi isso que aconteceu com esse homem. Jovem, maravilhosamente ajudado por Deus, ficou rico, famoso e orgulhoso. E não orgulhoso de um jeito bom. Existe um jeito positivo do orgulho. Você pode ser orgulhoso porque conseguiu concluir um curso. Ficou orgulhoso, falei, olha, graças a Deus consegui, com o meu esforço, com a ajuda de Deus. Você pode ser orgulhoso porque tem um bom casamento. Você pode ser orgulhoso porque tem filhos, tem netos. Nós estávamos na casa do seu Hamilton esses dias lá e eu vi o orgulho dele com a dona Neuza, com os netinhos, com os filhos. Tem que ter mesmo, isso é bom, isso é saudável. A vida leva-nos a travar lutas que quando a gente chega a um resultado de poder ver os filhos bem, os netos bem, isso nos dá orgulho, isso é um orgulho positivo, bom, mas o orgulho do ser humano que sobrepõe-se a todos os demais seres humanos e até a Deus, esse é prejudicial. A Bíblia diz que o orgulho e a soberba precede a ruína. Isso é a coisa mais certa que a gente pode ouvir. Quando você se tornar orgulhoso ou soberbo, a ruína está perto. O abismo está próximo. E o abismo está próximo com toda a possibilidade de você cair nele. Pecou contra o Senhor seu Deus, diz o versículo 16. Mas quando ele entrou, ele era o homem da agricultura, como eu já disse, mas quando ele entrou na lavoura do templo, quando ele entra no templo do Senhor e quer ali oferecer sacrifícios, queimar incensos a Deus, aí ele errou de vez. Não podia, era extremamente proibido, estava escrito na Bíblia. Somente o sacerdote purificado
escolhido poderia fazer isso. E ele achou que já tinha conquistado todas as coisas, achou que já era uma pessoa tão importante, que ele já tinha tantas conquistas. O que teria de mais? Deus ia se agradar, pois Deus jamais se agrada de qualquer atitude minha e sua que contradiga sua vontade, que contradiga sua palavra. Toda vez que eu e vocês nós praticarmos coisas que vão de forma oposta a Deus, isso não agrada a Deus, não. Deus reprova, e Deus reprova de forma muito pesada. Os princípios da palavra de Deus, eles já não importavam mais para o rei Uzias. Esse é o grande perigo na nossa vida, gente. O dia que você começar a achar assim, olha, não, mas isso não tem nada a ver. Mas eu faço tanta coisa boa, Deus sabe. Isso aqui não tem nada a ver, não. Olha, eu quero te dizer que se na palavra de Deus isso é um princípio, isso é importante. Extremamente importante para a minha vida e para a tua vida. Não existe um princípio bíblico que possa ser reinterpretado, reescrito ou anulado. Você pode estar no século 40, não importa. Todo princípio bíblico, ele permanece. Jesus, ele falou assim, ó, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus não passa. É o Criador dando-nos a revelação de quem Ele é e de como nós devemos viver de um modo muito seguro. Então isso nunca irá mudar. Jesus deixou claro que toda essa palavra se cumprirá. Jesus, ele desfez a autoridade dos costumes dos judeus. Ele fala, ó, isso que vocês estão fazendo, de guardar o sábado do jeito que vocês guardam, lavar as mãos do jeito que vocês lavam, isso é costume, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Mas Jesus jamais tirou a autoridade da palavra de Deus. Ele disse, eu vim para cumprir a palavra. Cuidado na tua vida, se você está atropelando algum princípio bíblico. Deus está falando comigo e com você nessa noite. Cuidado. Cuidado, fulano. O abismo está próximo. O poder e a fama de Uzias deram a ele uma falsa autoridade. O sucesso, a fama, o meio que vivemos, quando nos tornamos conhecidos por qualquer motivo, podemos ter esta falsa impressão, uma falsa interpretação da Bíblia. Eu gosto de frisar, cuidado com esse negócio de, não, isso aqui não tem nada a ver. Cuidado, porque às vezes isso está prejudicando você e prejudicando outras pessoas. Cuidado com excesso de autonomia. Autonomia é bom, gente. Autonomia é desejável. É bom que as pessoas cresçam, amadureçam e se tornem autônomas. Mas até as pessoas mais autônomas, elas têm que viver baseados em regras. Você quer ver? Vou dar um exemplo bobo aqui. Vamos dizer que a partir de amanhã, todas as pessoas em Campo Grande que têm automóvel podem sair, virar na rua que quer, para o lado que quer, do jeito que quer. Todos. Todos. Você quer agora subir Afonso Pena para o lado que desce e descer para o lado que sobe. É você e não tem mais ninguém. Você agora não quer saber, você quer andar do jeito que você... E todos estão liberados. O que vai acontecer, gente? Não tem jeito. Aquele Media Max não vai conseguir falar dos acidentes. Não dá. Agora imagina que só você amanhã pode fazer isso. Isso, Eli, só você. O que vai acontecer? O Media Max vai pôr uma mulher chamada Sueli. Não está bem, ela não está bem, ela precisou ser hospitalizada de local próprio, né? Gente, assim somos nós quando queremos contrariar a palavra de Deus. Tome cuidado. Cuidado com esse excesso de independência. Nós dependemos de regras, nós dependemos de princípios para viver.
A sociedade, do jeito que ela existe, existem regras, normas, existe o tal do contrato social, não existe? É preciso que tenha o delegado de polícia, é preciso que tenha o governador, o prefeito, todas as autoridades instituídas. Se eles fazem a parte deles do jeito que deveriam, eu não posso dizer. Agora, que nós precisamos de toda essa regulação, nós precisamos, porque senão vira baderna, vira bagunça, daí ninguém sabe o que fazer e cada um agindo com total independência não funciona. Na minha vida e na sua também não funciona. Cuidado quando você está buscando esse tipo de independência. Sempre seremos cativos da palavra de Deus. Se você crê em Deus, você tem que ser cativo, prisioneiro dessa palavra. Cuidado, porque o seu coração nunca se encha de orgulho. Um coração cheio de orgulho estraga um namoro, estraga um casamento, estraga um relacionamento. Um coração cheio de orgulho estraga um ambiente de trabalho. Eu não sei se você já trabalhou com alguém extremamente orgulhoso. É uma maravilha. É uma maravilha aquela pessoa que pensa que ela tem razão em tudo que faz, tudo dela é melhor. Meu Deus, fica distante, porque é complicado ficar perto de gente assim. Cuidado, porque a gente pode se tornar isso. Em último lugar, Uzias precisa, esse estilo, esse tipo de Uzias precisa morrer na nossa vida. Olha só, Uzias é um exemplo da nossa natureza humana caída e que precisa morrer. Nossa natureza humana precisa morrer, nós somos contaminados pelo pecado. Quando cremos em Cristo, isso ainda existe na nossa vida. Nós somos um ser contaminado pelo pecado. Jesus nos dá nova vida, mas o vírus do pecado ainda faz parte da nossa vida, infelizmente. É assim que acontece. Nós somos novas criaturas, gente, quando nós cremos em Cristo, mas em reconstrução. Deus está trabalhando na nossa vida ainda. Diz o apóstolo Paulo: façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Imagina se agora eu pegasse um papel em branco, uma caneta e falasse para cada um: anota um pouco dessas coisas que tem dentro de vocês aí. A gente ia encontrar mentira, ou ninguém aqui já mentiu. Quem nunca mentiu, levanta a mão. Aí, tá vendo? Essa pode ficar fora da lista. Mas a gente ia encontrar mentira, inveja. Mas o apóstolo Paulo, ele faz essa lista para nós. Presta atenção. Diz Paulo o seguinte: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora, Paulo está dizendo, houve uma mudança, uma transformação na vida de vocês. É momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua natureza antiga. É como se a nossa natureza antiga fosse uma roupa. E Paulo diz: vocês tiraram esta roupa e vocês devem revestir-se de uma nova natureza e sejam renovados. Ou seja, nós temos um caminho a ser percorrido. E se nós não entendermos isto, gente, como igreja, como povo de Deus, o que acontece? As pessoas vão nos ver aí de segunda a sexta-feira, de segunda a domingo, fazendo coisas que nós negamos no domingo. De segunda a sábado a igreja é de um tipo. No domingo aí fica todo mundo bonitinho, fica todo mundo, se puder, de branco. Não somos assim. Alguém já disse que a igreja é um lugar onde deve ter um local bem grande lá atrás para a gente pendurar as roupas que a gente usa aí fora. Porque quando a gente chega na igreja, a gente põe outra. Olha, a melhor coisa que existe, gente, é ter uma vida verdadeira na igreja e fora da igreja. Verdadeira, com todas as falhas que a gente tem. Alguns de nós, mais do que outros, alguns aqui, outros acolá, mas nós precisamos
compreender a necessidade dessa mudança, dessa transformação. Esse rei, ele era da realeza, o homem era rei, e ele se arrebentou todo. Martinho Lutero, ele costumava dizer o seguinte: nós somos salvos, mas ainda somos pecadores. Que frase simples e verdadeira. Vocês e eu, nós somos salvos, mas ainda somos pecadores, nós ainda fazemos bobagem. Somente Deus pôde ferir Uzias. Uzias, quando ele entrou lá no templo e quis oferecer sacrifício, Deus o feriu com lepra. Não matou de uma vez, mas ele teve que morar num lugar afastado do povo. Levavam comida para ele, afastado do povo, colocavam lá. Aquilo, a pessoa era colocada à margem mesmo de todas as coisas. Uzias não ia mais a festas, Uzias não podia abraçar os netos, os filhos, Uzias não podia fazer mais nada disso. Ele agora era um marginalizado. Rei, porém marginalizado. Nós precisamos entender isso. Isso é o que significa santificação para a igreja. Vivermos todos os dias procurando, à luz da palavra de Deus, sermos um pouco melhores. Nenhum de nós escapa disso. E quando nós deliberadamente, ou seja, por vontade própria, começamos a viver uma vida dupla, as pessoas aí fora nunca vão entender isso. Não adianta você falar de Jesus para as pessoas. Não adianta você falar do amor de Deus para as pessoas. Elas olham para a nossa vida, elas não vão ver perfeição, mas elas têm que ver renovação. Tá ficando diferente. É igual casa quando está reformando, a gente sabe. Gente, vamos viver uma vida na dependência de Deus. Se o nosso Uzias não morrer, isso é impossível. Se nós não buscarmos com força, com determinação, viver uma vida diferenciada, a gente não consegue. Não é para ser melhor que ninguém, mas tem que ser diferente. Paulo, lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13, ele vai dizer assim: buscai a vossa salvação. Na verdade, o termo que ele usa é outro. Desenvolvei a vossa salvação. Salvação tem que ser desenvolvida. A gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, a gente vai melhorando, a gente vai mudando. Palavras que a gente falava, agora a gente não fala mais. Mentiras que a gente contava, agora a gente não conta mais. Eu sei que algumas coisas elas dão até trabalho para a gente, mas a gente precisa disso. Desenvolver a nossa salvação. Que Deus assim abençoe cada um de nós. Que o perigo desse coração independente não nos ronde e nem encontre abrigo na nossa vida. Amém? Vamos orar. Feche os teus olhos, vamos colocar nossas vidas diante de Deus. Para a gente sair daqui, assim, para viver uma semana tranquila, sem precisar decorar nada, completamente verdadeira, simples e verdadeira. É isso que o cristão deve ter, uma vida simples e verdadeira. Senhor, do mesmo jeito que aquele jovem cresceu na tua presença como rei, conquistou tantas coisas. Um belo dia o coração dele foi se enchendo de coisas ruins, de orgulho, e ele teve um final de vida muito trágico. Muito embora tenha sido um bom rei, o final da vida dele foi muito triste, muito trágico. Meu Deus, livra-nos de termos o nosso coração cheio de coisas que desagradam ao Senhor. E se porventura existem coisas que nós identificamos aqui no decorrer da mensagem, ajuda-nos a mudarmos essa situação, ajuda-nos a corrigirmos a rota da nossa vida. A tua palavra vem sempre para nos orientar, para nos alertar, para nos despertar. Desperta-nos mesmo, Senhor. Que o teu Espírito Santo cuide e trate de cada problema dentro de nós, para que possamos sair daqui nesta noite, desejando ter uma semana de alegria, de simplicidade, de veracidade, que a nossa vida seja verdadeira, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos estudos, onde quer que a gente esteja. Ajuda-nos a vivermos levemente, assim como o Senhor nos convidou um dia para segui-lo.
Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós queremos viver aliviados. Abençoa então a nossa igreja. Abençoa, meu Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.